Eu preciso te dar essa palavra. Palavra de Deus para a sua vida. Lucas, capítulo 4, versículos 22 a 30. Recebe essa palavra aí como palavra de Deus para a sua vida. Escuta isso. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Versículo 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em sua terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, que não era judia. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira contra Jesus. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu li o texto todo para chamar a sua atenção para essa parte. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Porque Jesus apresentou esse argumento para o seu povo? Porque o povo de Nazaré estava fazendo um questionamento. E, gente, questionamento é o que nós fazemos quando nossa alma está cheia de dúvida e confusão. Em geral, as dúvidas e as confusões são coisas que já habitavam dentro da gente, mas que foram ativadas por um gatilho psicológico. Qual foi o gatilho psicológico que ativou aquelas tensões no coração do povo de Nazaré? Um sentimento ruim, porque eles receberam notícias de que Jesus, o Nazareno, Jesus que cresceu em Nazaré, Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas ele passou a vida dele praticamente inteira em Nazaré. Dos 30 e poucos anos, 32, 33 anos que Jesus tinha nesse momento da história, pelo menos 22 deles foram vividos ali em Nazaré. E Nazaré não era grande, Nazaré era pequena. Nazaré se comparava a um bairro pequeno das nossas cidades hoje em dia. Não um bairro grande, um bairro pequeno. Os bairros maiores das nossas cidades eram maiores que Nazaré naquela época. Era uma vilazinha mesmo. E como Jesus morou praticamente a vida inteira dele em Nazaré, Jesus era mais conhecido do que moeda de R$1 na região de Nazaré. Jesus era o carpinteiro junto com o pai, então todo mundo conhecia Jesus. E aí Jesus sai de Nazaré, Jesus aluga uma casa em Cafarnaum, e naquela casa que Jesus alugou em Cafarnaum, Jesus começou o seu ministério. Em 6 meses, 1 ano, Jesus estava famosíssimo a partir de Cafarnaum, não a partir de Nazaré. E aí, o povo de Nazaré recebeu uma visita de Jesus. E nessa visita que o povo de Nazaré recebe de Jesus, eles estavam irremediavelmente amargurados com Jesus.
Eles estavam muito chateados. A sensação deles era de inveja. E enquanto Jesus pregava pela cidade de Nazaré, todas as pessoas que o conheciam o menosprezavam. Todas as pessoas estavam cheias de curiosidade para saber o que aconteceu com aquele Jesus, o carpinteiro de sempre, mas ninguém demonstrava claramente que estavam curiosos, porque a inveja que eles sentiam fazia com que eles fingissem que não queriam saber. Não quero saber. Quem está aí? Jesus, não quero saber. Mas eles estavam, na verdade, amargurados e cheios de inveja, cheios de dor, de amargura. E aí a pergunta que eles faziam no coração é: por que Jesus fez tanta coisa em Nazaré? Por que ele não fez nada aqui? Mas tinha uma pergunta por baixo dessa. Essa era a pergunta que aparecia. Essa era a pergunta que todo mundo fazia uns para os outros na prática. Mas no fundo, abaixo, no nível de baixo dessa pergunta tinha outra. E a outra pergunta, que era a pergunta verdadeira, que estava no fundo da alma daquele povo, era: por que não eu? Porque Jesus, um Zé Ninguém de Nazaré, da noite para o dia está no topo do mundo. E porque eu, um Zé Ninguém de Nazaré, continuo um Zé Ninguém de Nazaré? Essa era a verdadeira pergunta. Mas essa não era a pergunta que eles faziam. A pergunta que eles faziam é: por que você fez em Cafarnaum? Por que você fez em Jerusalém? Por que você fez em todo lugar? Por que você não fez aqui? Por que não eu? Mas esse não é o ponto para o qual eu quero te trazer. O ponto que eu quero te trazer é para a tendência humana para transformar suas sensações em questionamentos. O ser humano, quando ele está debaixo de pressão, ele transforma a sua pressão, sua amargura, sua inveja, ele transforma a sua necessidade de controle, seu medo, sua ansiedade, ele transforma tudo isso em sensações que viram falas questionadoras. Essa semana eu recebi 2 vídeos questionadores. Um famoso, querendo ficar mais famoso, porque polêmica torna as pessoas famosas, resolveu polemizar com a seguinte fala dura. Ele disse: vocês, pastores, que pregam a palavra de Deus, que dizem que Deus é bom, por que vocês não expulsam o coronavírus? Cadê o Deus de vocês? E aí, claro, isso da polêmica. E aí um pastor foi responder à altura e quase xingou aquele famoso. E claro, era tudo que o famoso queria, porque ele queria que alguém xingasse ele, para ele poder xingar de volta. E é assim que as pessoas ficam famosas hoje em dia nas redes sociais. E aí mandaram esse vídeo para mim e me perguntaram: Josimar, que resposta você daria para esse homem? E eu disse: eu não daria resposta. Porque se você não confia em Deus, não tem resposta que vai fazer você confiar. E se você confia em Deus, você não precisa de resposta. Eu trouxe essa palavra para ajudar você a não cair nessas armadilhas. Escuta. Muitas perguntas que as pessoas estão fazendo durante a crise do coronavírus são perguntas muito legítimas, mas elas são apenas fruto de tensões psicológicas mal resolvidas saindo. Gente que quer atacar alguém, que quer machucar alguém, que quer ferir alguém, porque alguma coisa deu errado no mundo dele. Gente pirracenta, que não aguenta dor, gente vítima, que não pode lidar com o sofrimento, gente que não pode passar mal um pouquinho, que tem que achar um culpado e ele tem que atacar alguém. E aí ele expressa com questionamentos: se Deus existe mesmo, por que o sol é azul? Eu gostaria muito mais que ele fosse branco. Isso não muda nada.
Sabe, essas perguntas são tão bobas e tão ridículas, porque elas não estão considerando que Deus simplesmente existe. Ele está lá. Eu sei, os filósofos estão dizendo agora, Deus não existe, Deus é. Eu sei. Mas eu não estou falando com os filósofos. Deixa eu te colocar uma coisa. Vamos dizer que eu diga para você assim, eu não acredito que você existe. E aí você diz, eu vou te provar. Eu vou pisar no seu pé. E aí eu digo, porque você pisou no meu pé, eu não acredito que você existe. E você diz, então eu vou te dar um presente. E eu digo, porque você me deu um presente, eu não acredito que você existe. Sabe o que vai mudar? Nunca vai mudar isso, porque eu resolvi na minha cabeça que eu quero te provocar, eu quero te irritar. E eu vou te dizer que Deus não existe, que você não existe, para te irritar. Porque eu estou chateado. Sabe, a crise mundial, a pandemia, está produzindo emoções muito doentias. Emoções como medo, insegurança, emoções como vitimismo, emoções como necessidade de controle, emoções como ansiedade, emoções como necessidade de achar um culpado na vida. E aí tem gente cheia, fazendo pirraça. E aí eles querem porque querem atacar alguém. E claro, eles vão atacar o desafeto preferido deles. Ou alguém que o desafeto preferido deles amem. O que tem de gente batendo boca na internet e dizendo que é por causa de Deus, mas na verdade é só por causa das questões que elas não resolveram na própria alma delas. É só porque elas precisam colocar para fora uma sensação ruim, ou porque querem aparecer. Mas escuta isso. Jesus está dizendo assim, olha, no tempo do profeta Elias, tinha muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas recebeu ajuda. E eu gostaria muito de poder te dizer que a razão por que nenhuma delas recebeu ajuda, pelo menos não de Elias, é porque elas não eram especiais e só tinha uma especial lá em Sarepta. Eu gostaria muito de te dizer isso, mas eu não posso, sabe por quê? Porque eu não sei. Nós adoramos respostas prontas, porque se eu conseguir provar que em Israel não tinha gente de verdade e que só tinha em Sarepta, então eu só tenho que estudar a viúva e dizer assim, faça como a viúva e você controla a sua vida. E aí os controladores de plantão vão correr para Sarepta, vão tentar entender a viúva de Sarepta para poder fazer igual a viúva e nada nunca mais dá errado na vida delas. Mas escuta o que eu estou te falando, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que às vezes a vida não tem explicação, que às vezes as coisas dão errado mesmo, que às vezes a gente quebra a perna, que às vezes dá dor no rim, que às vezes dá fome no mundo. Eu já falei para vocês, teve uma fome mundial na época de Abraão, teve uma fome mundial na época de Isaac, teve uma fome mundial na época de Jacó. Estou te falando. Gente de Deus vive essas coisas. E mais, a intervenção de Deus é diferente. E a pergunta que estava todo mundo fazendo é, se Deus enviou o profeta Elias para a viúva de Sarepta, por que ele não enviou para uma judia? Eu sei lá. Eu sei, você gostaria de responder assim, porque era uma mulher de fé, porque era uma mulher de atitude, porque era uma mulher que levava Deus a sério. A mulher nem judia era. Porque ela era viúva de verdade. Tinha um monte de viúva de verdade em Israel. Gente, eu não acredito que não tinha nenhuma mulher de Deus de verdade em Israel nessa época. Por que Elias foi para Sarepta? Sabe qual é a resposta? Não sei. Mas escuta isso. É o fato de fazer essas perguntas que estraga tudo. O que Jesus estava dizendo para o povo de Nazaré era que eles tinham que parar de fazer pergunta e aceitar Jesus. Porque Jesus saiu de Nazaré
e foi para Cafarnaum? Eu acho que eu sei por quê, mas eu posso estar enganado. Qualquer pessoa que aceitasse isso, ficasse em paz, seria abençoado por Jesus em Nazaré. O texto de Marcos diz que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré porque o povo estava incrédulo. Mas o povo estava incrédulo porque estava fazendo pergunta demais. Em vez de se render e confiar em Deus, eles estavam tentando resolver equações que eles nem entendiam a equação, quanto mais a resposta. As dores emocionais que eles tinham eram basicamente de inveja amargurada. Mas eles estavam dizendo que estavam chateados porque Jesus foi morar em Cafarnaum e porque Jesus tornou Cafarnaum famosa e não Nazaré. Porque em vez de você comprar os produtos brasileiros, você fica comprando xing-ling. Por isso que deu coronavírus no Brasil. Você já viu essa, não já? Então, gente que fica tentando achar resposta para as perguntas, tentando achar culpados na vida, vão se amargurar e vão neutralizar a fé. Escuta isso. Para de fazer pergunta. Eu não sei porque Elias foi para a casa da viúva de Sarepta. Sim, a viúva de Sarepta era uma mulher de Deus. Mas provavelmente haviam outras mulheres de Deus em Israel na época. Mas foi para lá que ele foi. Eu vou parar aqui porque eu vi que a hora passou. Mas escuta isso. Deixa eu fechar com isso. Estamos em tempo de pandemia. Duas coisas acontecem no tempo de pandemia para roubar a sua fé. Número 1, você está vendo muita coisa dar errado ao seu redor. E aí a dedução lógica vai dar errado para mim também. Não é verdade? Então, escuta isso. Você tem Deus na sua vida. E como você tem Deus na sua vida, nada pode dar errado para você. Não, pastor, mas já deu. Não deu. Deus está na sua vida? Tá, então não deu nada errado. Não. Sabe o pior que pode acontecer com você? Morrer. Se você morrer, você é de Deus, vai para o céu. Pastor, mas tem umas contas para pagar. Meu filho, a gente consegue viver sem pagar as contas um pouquinho, aguenta aí. Deus vai intervir. Mas Ele vai intervir para pagar as contas? Não, eu não sei o que Ele vai fazer. Ele vai intervir, vai trazer socorro para você. Talvez pagando as contas, talvez fazendo a pessoa te perdoar. Sei lá o que Ele vai fazer. Ele vai cuidar de você. A confiança em Deus não é baseada em perguntas respondidas. A confiança em Deus é baseada em decisão de fé. Eu decido confiar em Deus. E para isso, tem que parar de fazer pergunta. Por que Ele curou Naamã e não me curou? Por que Ele curou Naamã e não curou um judeu? Porque Naamã nem judeu era. Por que foi para a casa da viúva de Sarepta? Uma pessoa testemunhou, ela pegou o coronavírus e foi curada imediatamente. Aí teve uma outra que pegou o coronavírus e não foi curado, está lá no hospital, o médico está cuidando dela, e tadinha, está entre a vida e a morte. Por que, pastor, é tão diferente? Para de fazer pergunta. A fé é você decidir confiar que Deus te ama, que Deus está no controle, que Ele está cuidando de você, apesar de qualquer coisa.